As lesões do menisco são muito frequentes. O menisco é uma estrutura fibrocartilaginosa que fica no meio do joelho para ajudar tanto na absorção de impacto quanto no aumento da área de carga do joelho, distribuindo melhor essa carga. As lesões do menisco podem ser divididas em duas grandes categorias. Uma lesão que são as lesões traumáticas, que ocorrem decorrentes de um trauma direto no joelho ou um entorse desse joelho, e as lesões degenerativas, aquelas que vão ocorrendo com o tempo, com o passar, com o envelhecer desse joelho. As lesões traumáticas são muito mais frequentes em jovens e as degenerativas muito mais frequentes em pessoas com um pouco mais de idade. Isso não necessariamente é obrigatório, a gente pode ver lesões degenerativas em algumas pessoas com um pouco mais de idade e também podemos ver lesões traumáticas em pessoas mais jovens. Como é que são os sintomas das lesões de menisco? Geralmente o menisco ele vai ter uma dor mais localizada na lateral ou na parte medial, na parte mais de dentro do joelho, muito frequentemente associado a um derrame articular, ou seja, um joelho mais inchado, aquele joelho que começa a ter uma dificuldade para dobrar, que começa a ter uma sensação de que ele está mais travado. Como é que a gente faz o diagnóstico da lesão do menisco? Além do exame físico e da história, a gente usa também o exame de ressonância magnética. O exame de ressonância magnética vai falar para a gente um pouquinho a localização e a característica dessa lesão para ajudar a gente a determinar o melhor tratamento. Quando a gente fala das opções de tratamento do menisco, é muito importante a gente entender qual a lesão que a gente está tratando. Por isso a gente vai dividir aqui. As lesões traumáticas primeiro. Geralmente as lesões traumáticas a gente tende a fazer tratamento cirúrgico. Por quê? São lesões que a gente tem um maior potencial de tentar preservar o menisco. Sempre que possível a gente vai tentar preservar o menisco, porque a preservação desse menisco vai dar uma sobrevida melhor para esse joelho. Como é que a gente faz esse tratamento? Através de uma cirurgia artroscópica, a gente busca reparar, suturar esse menisco que foi lesado para preservar ele. Nem sempre isso é possível e algumas vezes a gente tem que fazer uma ressecção de um fragmento do menisco, o que vai fazer com que esse menisco fique menor e dessa forma a carga passe a ser mais transmitida para a cartilagem, mas a sutura nesses casos não é possível. Já nas lesões degenerativas, o tratamento pode se dar de duas formas. Ou tratamento conservador, ou seja, o tratamento não cirúrgico, que a gente vai utilizar fisioterapia, analgésicos, fortalecimento, para tentar estabilizar melhor esse joelho, incomodar menos e fazer com que o processo inflamatório diminua e mesmo a lesão estando lá presente, esse menisco não vai doer, não vai incomodar para as atividades. Já em situações em que a gente tem um fragmento de menisco mais instável, gerando um incômodo, geralmente um estalido e alguns outros sintomas que podem ocorrer junto com a dor, muitas vezes a gente acaba optando pelo tratamento cirúrgico. E nesses casos, a gente vai ter que fazer uma ressecção desse fragmento que está instável. A sutura, o reparo do menisco, ele não vai ser efetivo. O menisco que já está degenerado, ele não tem a capacidade de cicatrização. Dessa forma, a tentativa de sutura e reparo não tem sucesso e a gente tem que fazer uma ressecção desse menisco. Nas duas situações, tende a existir uma reabilitação muito bem feita após, tanto nas situações em que a gente vai fazer uma cirurgia para o reparo, quanto nas situações em que a gente vai ter que fazer a ressecção de um fragmento. A grande diferença é que quando a gente faz o reparo, a gente tem que proteger um pouquinho mais esse joelho. Então a gente vai restringir um pouco a amplitude de movimento, restringir um pouco a carga nesse joelho, mas da mesma forma tem de ser feita uma fisioterapia muito cuidadosa e ativa para que o músculo volte a funcionar e esse joelho tenha uma boa função. Já nos casos em que a gente faz uma ressecção do menisco, a reabilitação é um pouco mais célere, um pouco mais rápida, porque a gente não vai ter que proteger um reparo que a gente fez. Mas muitas vezes a gente tem que proteger um pouco o impacto nesse joelho no início, para que a ausência do menisco não seja sentida pelo osso e isso gere alguns problemas que podem ocorrer pela ressecção do menisco numa fase mais aguda. De qualquer forma, se você tem sintomas como esses, se você foi identificado uma lesão de menisco na sua ressonância, é sempre muito importante não deixar de passar com um especialista, um cirurgião de joelho, para que ele avalie seu caso e consiga determinar qual que é o melhor tratamento para você. Essas orientações que a gente passou aqui são muito generalizadas e nem necessariamente são o seu caso. Então é muito importante você entender se o seu caso, de forma individualizada, qual vai ser o melhor tratamento para você. Qualquer dúvida, entre em contato conosco.